Meus amigos, mais um desafio aí, segunda-feira, né? Várias batalhas. Já tivemos a primeira batalha lá contra o Botafogo, tivemos a segunda batalha contra o rival e agora a terceira batalha aqui em casa, né? 3 jogos seguidos. A gente vinha falando que essa poderia ser a mudança, né? A famosa mudança de postura do time, principalmente vindo com reforço, e me parece que ela está chegando. Então, segunda-feira, 7 da noite lá contra a Ferroviária. É mais uma daquelas batalhas, né, que a gente, é claro, tem que vencer no sentido de que a gente joga em casa, vai jogar, né, com a pressão da torcida a favor, e lógico, né, eu como torcedor quero que a gente vença, só que se a gente tirar um pouquinho mais essa paixão e pensar a longo prazo, é só a gente pensar o seguinte, lembra que diziam assim, agora para a gente não cair contra a partir do Botafogo vai ter que ser quase que 50% de aproveitamento. A gente já fez isso, né? De 9 pontos possível em casa, a gente já ganhou 6. Então a gente já fez isso. Claro, é aquela história, quanto mais ganha, mais quer. A gente vai jogar com a torcida a favor, lógico que a gente, né, tem que ir para ganhar, mas só para tentar tirar um pouco a emoção, que o empate também não é uma tragédia, né? Claro, pelo momento que a gente vive, por o estádio estar lotado, a frustração vai ser muito grande, mas lembrem, nunca a gente pode esquecer que são 38 rodadas, né? O campeonato não termina amanhã, só que lógico, a gente vai torcer e esperar que saia aí, obviamente, a vitória do Papão contra a Ferroviária. Vamos fazer assim, a gente vê, né, comenta a possível escalação do professor Claudinei Oliveira, e aí depois a gente vai fazer aquela simulação que eu sei que vocês gostam, a gente já gravou aqui vídeo que não tem que ligar muito para a classificação, sim para a pontuação, mas claro, a gente tem que ligar para a pontuação e a classificação a gente olha por uma questão didática, né? Mas nesse início a gente tem que ligar muito mais para a pontuação e olha, obviamente, a classificação muito mais para saber o rendimento, mas sempre com aquela máxima que o importante é pontuar. Legal? A gente já conversou sobre isso, eu tenho vídeo aqui, tenho vídeo lá no Instagram também. Inclusive, não esquece, né? Quem não me segue lá no Instagram, a gente está crescendo bastante lá no Instagram, então já vai, segue lá, @centralpapão, beleza? Vamos ver como é que o Claudinei pode escalar, claro que é muito difícil a gente saber, vamos ver como é que ele pode escalar aí o time, e depois a gente faz aquela simulação que vocês gostam, beleza? Vamos lá em escalação só para lembrar, não temos o Vilela, que está suspenso, e em relação à contusão, nós não temos o Matheus Vargas, também está com contusão, o Benite também sentiu, o Rossi ele é a dúvida, né? Então vai ser aquela coisa que vai decidir só em cima da hora, mas vamos considerar que o Rossi está apto, né? O Edilson ainda está em transição, então a gente não sabe se ele vai ser relacionado. O Brian Borges na direita deve ser relacionado, e aí com isso a gente vai tentar brincar aqui de Claudinei Oliveira, obviamente que só o Claudinei só vai saber quando ele escalar. No gol, me parece que não há dúvida, né, galera? Matheus Nogueira perdeu essa vaga aí, vida de jogador é cruel, né? Se machucou, já era, né? Gabriel entrou no repaz super seguro, né? Não deu um rebote, ele deu aquele susto lá contra o Botafogo, que ele fez defesa em 2 tempos, mas nada mais além disso. Gabriel me parece aí que tomou a titularidade. Bem, agora eu acho que o ponto de maior interrogação para a gente aqui é essa zaga, né, galera? O que eu acho? Eu acho que o Paysandu ele vai repetir essa zaga aqui. Aí você vai dizer, poxa, mas aí o Brian não está voltando, ele não é o lateral de ofício, por que o Luan Freitas? Bem, só para lembrar que o Paysandu, ele para ser um pouco didático, tá? Isso pode variar muito conforme o ataque, mas só para ser didático. Ele joga com 4 zagueiros, contando lateral e zagueiro central, né? 3 caras no meio de campo e 3 caras no ataque, tá? Isso pode variar, ele vira um 4-4-2, ele vira um 4-3-3, ele vira um 3-5-2, isso aí vai variando conforme o jogo. Mas para ficar didático, entendam que a gente tem 4 zagueiros, e aí mistura zagueiro central com lateral, 3 caras no meio de campo e 3 caras no ataque, beleza? Só para ser didático. Então, qual é o grande problema aqui? É que esse improviso que nasceu lá contra o Botafogo, ele deu certo. Com essa zaga aqui, a exceção do PK, né, que o PK jogou contra o Botafogo, sentiu, entrou o Heverson entrou muito bem. Então, o que ele faz muitas vezes? Ele bota esses 3 zagueiros em linha, ou às vezes ele transforma o Luan em uma espécie de lateral que não avança, né, e mantém essa zaga aí postada. Jogou assim contra o Botafogo, mais ou menos assim, né? E jogou assim contra o rival, o time não levou o gol e, né, até que atacou bem. Então, por isso que eu desconfio. Gente, técnico, ele é um cara que ele não gosta de mudar, viu? Não adianta, inclusive a gente fala de um jogador, fica até o final, que eu sei que tu não vai querer ele,
mas tu vai ver que ele vai estar no time, porque o técnico não gosta de mudar. Então, eu acho que, embora o Brian esteja voltando, ele não vai mexer, eu acho que ele vai manter o Luan. Quando o Edilson voltar, né, plenamente, aí talvez a gente possa ser que o Luan perca a vaga para o Edilson, porque o Edilson realmente é um jogador de muita profundidade, né? Mas eu desconfio que ele vai manter o Luan Freitas aqui com esses, né, 4 zagueiros, eu estou contando aqui com lateral, tá? Para a gente não ficar naquele technique de 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, né, 4-1, 4-1. Então, tem em mente isso, 4 zagueiros contando com os centrais, os 2 cabeças de áreas, né, que provavelmente devem jogar linha a linha ali. Como o Vargas sentiu e o Vilela está suspenso, eu acho que ele deva ir até para substituição no Repá de Anderson Leite, que é um cara muito rodado, inclusive, né, deve ser o primeiro volante, e Ronaldo Henrique de segundo volante, tá? Eu creio que essa deve ser, inclusive, olha só, gente, como é bom, né? Antes a gente tinha Vargas e Vilela, que a gente queria matar o Vargas, inclusive, né? O Vargas desceu para segundo volante, jogou bem no Repá, jogou relativamente bem ali contra o Botafogo, então veja como é bom ter um plantel, né? Um grupo. Agora vai sair Vilela e Vargas, entra Anderson Leite e Ronaldo Henrique, a gente está tranquilo, né? Ninguém está desesperado. E olha que o Vilela é o nosso cão de guarda, né? Ninguém está desesperado por isso. Então veja aí o quanto é importante a gente ter um elenco, né? E o nosso meia de criação, quem seria aí nosso meia de criação? Eu creio que o nosso meia de criação vai ser o Rossi, né? O Rossi, que antes jogava aqui pela beirada direita, eu creio que agora ele virou o nosso meia de criação. Ele jogou assim contra o Botafogo, jogou contra o rival. Ele pode ser uma espécie de segundo atacante aqui, ele pode ser alguém que encosta no beirada direita, ele pode ser alguém que encosta no beirada esquerda. Então, eu acho que o Rossi ele é meio coringa aqui, virou o coringa do Claudinei, tal como ele fazia lá com o Robinho em 2024. Legal? E no comando de ataque, vamos lá para o ataque? Bem, aqui no ataque, eu acho que nas beiradas ele deve fazer Marlon pela direita e Garcês pela esquerda. Lembra que a depender do momento em que o Paysandu ataca ou defende, tanto o Marlon quanto o Garcês eles vão fazer esse corredor aqui, porque nem Luan Freitas, nem Heverson, ou mesmo que ele coloque um lateral direito de ofício, como vem dando certo, ele vai manter Garcês e Marlon como uma espécie de ala, e o Rossi transitando, ora fazendo um segundo atacante aqui, ora encostando no Marlon e no Garcês, porque lá no comando de ataque deve ser o Diogo Oliveira, primeiro porque o Benítez se machucou, e segundo porque o cara foi o herói do jogo, né, cara? Herói do Repá, mesmo que o Benítez não tivesse machucado, eu acho difícil ele não entrar. Então, me parece que essa vai ser a escalação do Paysandu, com o Rossi, né, transitando, fazendo o segundo atacante, encostando aqui nos beiradas, certo? Bem, bora lá agora para nossa simulação, né? Eu sei que vocês gostam de simulação, sei que vocês gostam aí de pontuação, saber qual seria aí a classificação do Paysandu após essa rodada. Claro, vamos partir daquela máxima, a gente está agora, perceba que a gente está aqui com 10 pontos na última colocação, mas só para lembrar, há 2 rodadas a gente estava a 6 pontos da zona. Depois a gente passou para ficar a 4 pontos da zona, e nessa rodada a gente já está a 3 pontos para sair da zona. Então, lembra aquela história de pensar em pontuação, não pensar em classificação? Tá, mas para acalmar o coração de vocês e para ser didático, vamos fazer aquela nossa simulação. Primeira simulação realista, né? Qual é a simulação realista? Quem joga em casa ganha, certo? Quem joga fora perde, né? Claro, inclusive a rodada já começou com o inverso, né? O América ganhando fora e o Avaí ganhando fora. Mas ok, só para a gente raciocinar aqui, né? Então vamos colocar quem joga dentro vence e, né? Obviamente quem joga fora perde, certo? Se der essa lógica, que a gente sabe que é muito difícil isso acontecer 100%, veja que a gente não vai sair da zona. E isso que é importante, torcedor do Paysandu, né, do Papão, da gente ter essa paciência. A gente não vai sair, claro, Deus queira que a gente saia rápido, mas sendo realista, a gente não deve sair muito rápido. Tanto que, se Deus quiser acontecendo aqui a lógica, a gente vai ter 3 vitórias seguidas e não vai sair ainda. Mas repare a diferença. A gente diminuiu, eram 6 pontos, diminuiu para 4, caiu para 3, e agora, em tese, cairia para 2, né? Então ficaria ali só 2 pontos de sair da zona do rebaixamento.
Tá, mas para acalmar teu coração, vamos fazer uma simulação de modo que a gente saia da zona, né? Vamos fazer aquela simulação ultra mega otimista. E qual seria a simulação ultra mega otimista? Aí tu vai ter que aguentar teu coração aqui, porque o rival, nesse caso, venceria o Atlético e o Volta Redonda não precisa nem ganhar não, tá? Não precisa nem perder, basta empatar. Pronto. Com esses resultados aqui, né, para quem gosta de tabela, bastaria que a gente torcesse, claro, Amazonas e Botafogo espera-se que perca, não só porque joga fora, mas também joga contra o G4. Claro que houve lá a zebra do Atlético, mas pensando na lógica, não só por jogar fora, mas por estar no G4 e outro está brigando lá embaixo, poderia ser que Amazonas e Botafogo ali perderia, né? Então, nesse caso, Amazonas e Botafogo perdendo seria legal para a gente, porque a gente teria os mesmos 13 pontos, mas ganharia no critério de desempate. E tu teria que, já para quem gosta de tabela, né? Olha aí, desculpa, para quem gosta de pontuação, o rival venceria o Atlético, porque nem com empate, ó, mesmo que desse empate, aí a gente ficaria. Então, né, nesse caso aqui, ou tu torce para a gente sair para o rival ganhar, e o Volta Redonda basta empatar, ou se tu quer ficar no meio termo, tu torce para o Atlético e rival empatar, a gente não sai, mas fica com a mesma pontuação de quem está fora, né? O que virtualmente seria fora, né? Então, repare que aquilo que a gente falou, galera, vai ter que ter paciência. A gente ficou muito tempo sem ganhar, quem fica muito tempo sem ganhar vai ter que ter paciência. Se Deus quiser a gente vencer a Ferroviária, a probabilidade de não sair é grande, mas a gente viu que não é de todo absurdo também sair, né? Mas o que importa é a gente ir pontuando. Depois disso a gente vai jogar contra o Avaí e beliscar um pontinho lá contra o Avaí. Lembrando, só para voltar aqui à tabela, né? Para vocês observarem aqui, ó, os nossos últimos jogos, e aí sim, eu acho que para quem gosta um ponto de corte, os nossos últimos jogos aqui vai ser a 18ª rodada, que vai ser contra o Amazonas lá fora, e a 19ª rodada para fechar o primeiro turno vai ser contra o Atlético aqui dentro. Quem sabe, né? Claro que eu torço para que a gente saia antes, né? E aí na última rodada do primeiro turno a gente já ganhe para pensar, quem sabe, olhar para cima, pensar no acesso, né? Já falei para vocês que não é, mas a gente está não sonhar com acesso. Porra, o dia que o torcedor for proibido de sonhar, né? A gente já sonhou contra o Boca, o Botafogo sonhou contra o PSG, o Fortaleza sonhou quando estava na lanterna e ganhou o G4 para ir para a Libertadores. Então, meu amigo, nada impede que a gente possa sonhar. Então, vamos torcer que aqui para quem é mais realista, né? Para quem tem um farol um pouco mais baixo. Quem sabe contra o Atlético a gente saia de vez se distante da zona. Para quem tem um farol mais alto é mais realista. Quem sabe a gente vira o primeiro turno vencendo o Atlético e já pensando em um segundo turno em ser aí aquele time famoso por ter feito uma reta final boa e ter se classificado com acesso. Quem sabe, né? Ou se não for acesso, fazer uma Série B tranquila aí de meio de tabela para se preparar para o ano que vem. Beleza? Pô, se chegou até aqui, gostou do nosso conteúdo, olha, viu aí o trabalho que dá, pesquisa a tabela, faz escalação, né? Pesquisa para saber quem está machucado e quem não está. Então, não custa nada, dá aquele like, se inscreve aí no canal, comenta, pega aqui o link do vídeo, compartilha no grupo dos amigos, pô, olha só que canal legal, segue lá o canal dele, beleza? Também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Bacana? Saudações bicolores, forte abraço, a gente volta no dia do jogo para fazer aquele vídeo final. Um abraço e até a próxima.